Bom dia a todos, é um prazer estar realizando mais uma edição dos painéis setoriais, online, mas mais uma edição. Então, começamos hoje e vamos até sexta-feira com uma série de seminários abordando os materiais avançados, mais especificamente os compósitos, os poliuretanos, os plásticos de engenharia e os compostos termoplásticos. Vamos mostrar as inovações e as excelentes soluções que esses materiais oferecem para diversos mercados, como isolamento térmico, aeroespacial, náutico, espumas flexíveis e vários outros. Então, hoje, vamos começar com o painel isolamento térmico, que traz as apresentações da Abrava, Honeywell, Parker Lord, Solvay e Huntsman. Logo depois do almoço, temos o painel aeroespacial e depois o Tecnologias para Grafeno. Essa é a programação de hoje. A gente tem enviado para vocês, como também está no site tecnologiademateriais.com.br, a programação para os outros dias dessa semana. As apresentações são gravadas e mais para frente, na próxima semana, a gente vai disponibilizar a gravação para que vocês possam rever ou até indicar para um colega de trabalho que não pôde assistir aqui durante a semana. Ok? Vocês podem enviar perguntas, né, pelo chat, que a gente, no final de cada apresentação, vai passar para o palestrante apresentar. Ok? Então, para iniciar hoje o painel isolamento térmico, que é um segmento com muita importância para os materiais de poliuretano, nós vamos ter a palestra O Isolamento Térmico para o Setor de AVACR e Abrava. Quem vai fazer essa apresentação é o engenheiro Linneu Rosman, da Abrava. Ele é presidente do DENIT, Departamento Nacional de Isolação Térmica, da própria associação, e também é gerente de produtos e aplicação da Armacel Brasil. Então, Linneu, agora eu gostaria de chamar o Linneu, das boas-vindas. Linneu, é um prazer ter vocês aqui. A Abrava sempre nos auxilia, sempre apoia o nosso evento. É muito importante ter a visão da Abrava passando para os nossos mercados, né, para o nosso público, para que todos entendam a importância de acompanhar as tendências e as expectativas. Então, chamando o Linneu novamente. Então, Linneu, você pode... Bom dia, Simone. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. É uma satisfação estar aqui contribuindo com vocês aí e pela Abrava e também pela excelência da isolação térmica, que é uma paixão que a gente tem de alguns anos já. Ok? Eu vou começar, se puder já adiantar meu slide, por favor. Isso. Eu vou falar rapidamente sobre a estrutura da Abrava, para que todos conheçam rapidamente como é que é. E vamos falar também bastante sobre termodinâmica, conceitos e etc. Tá? Vamos em frente. Muito bem. Vou ter que pôr o óculos aqui, porque meu slide ficou pequeno agora. Então, a Abrava é a Associação Brasileira de Refrigeração e Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. E a gente representa esses 4 setores em toda a cadeia produtiva, tá? Desde a indústria, comércio e serviço. Tá? E a gente sempre baseado na engenharia, a gente tem as temáticas internamente tratadas pela são a eficiência energética, o meio ambiente, a sustentabilidade, a qualidade do ar, a normalização e a capacitação de profissionais. A gente entende que todos esses setores são interligados até a capacitação, e, para isso, a gente desenvolve programas internamente para melhorar e atender todos esses setores. A nossa missão é o desenvolvimento tecnológico competitivo do setor de AVAC, que é o aquecimento, a ventilação, o ar-condicionado e a refrigeração do país, né? Dentro dos seus legítimos interesses. Tá? E aí dentro a gente tem toda a parte de desenvolvimento de normas, procedimentos para garantir o bem-estar, e qualidade de vida dos ambientes internos e a relação com o meio ambiente de todos esses itens. Representar as empresas, por favor, pode retornar, por gentileza, ao nosso objetivo. Obrigado. Os nossos objetivos seriam representar as empresas e profissionais do setor. Por mais de 250 mil, a gente é responsável hoje, a gente tem dentro do nosso quadro, as empresas que hoje são associadas, a gente tem 250 mil posições profissionais ocupadas no país, tá?
E fica aqui também o convite para todas as empresas que venham conhecer os trabalhos da Brava, porque é um trabalho bem interessante nesse setor, tá? Do AVACR ou HVACR, com a sigla em inglês, tá? Por gentileza. A estrutura, nós temos lá dentro vários departamentos nacionais de ar-condicionado, de energia, de automação, distribuição de ar, projetistas e consultores, tem um DN lá, o Departamento Nacional internamente, né, e bem atuante. Nós temos o Departamento Nacional de Isolação Térmica, do qual eu sou presidente, meio ambiente, refrigeração comercial, ventilação, entre tantos, tá? Então, em todos esses departamentos nacionais, a gente tem as tratativas de normatização, de treinamentos, de eventos, de tudo mais, para que cada um tenha a sua atuação no mercado. Por favor. Internamente, nós temos os comitês, tá? E por uma iniciativa da Brava, nós temos o comitê, o CB55, que é da BNT, né? Então, a gente lá dentro tem todo o tratamento do setor de HVAC ou de AVACR, tá? Dentro desse CB55, nós temos o CE 155, e que é especificamente para o trato das normas, junto à BNT, dos tratos das normas que são referentes à isolação térmica e acústica. Recentemente, nós fizemos a revisão de todas as normas de isolação térmica e estamos criando novas normas para materiais que ainda não tinham, tá? Normas de produtos, e já estamos iniciando o segundo ciclo de revisão de normas, e por isso é muito importante que os senhores, principalmente na área de PU, tudo isso, venham participar desses comitês. Não é necessário ser associado, mas que venham participar desses comitês para que sua ideia seja representada de forma interessante nesses comitês, tá? Temos ainda normas regulatórias e eficiência energética também, que são outros comitês que a gente atua. Mas eu quero ressaltar essa condição do comitê do CE 155, que a todos que estão aqui interessa e que devem participar sempre que possível dessas. Nós temos reuniões mensais e vários assuntos são tratados, e muitos assuntos do seu próprio interesse. Então, fica aí o convite e serão muito bem-vindos lá. Por favor. Muito bem, vamos falar um pouquinho de isolação térmica, que é para que eu vim aqui, né, de fato. Vamos lá, por gentileza, pode rodar. Próximo slide. Muito bem, as formas de transmissão de calor, tenho certeza que todos nós conhecemos, né, que é a condução, a convecção e a radiação. Ok, então estão aí as três formas de transmissão de calor, por gentileza, pode... E a condutividade térmica, que é um dos principais pontos que nós vamos tratar aqui, porque trata dos nossos isolamentos, né? Sempre que a gente tiver dois corpos, um quente e um frio, ou duas massas, uma quente e uma fria, né? Uma quente e outra menos quente, deve haver um fluxo de calor de uma para a outra, de forma que a tendência seja o equilíbrio térmico, ou o equilíbrio da energia térmica entre esses dois corpos ou massas, tá? Esse fluxo sempre será dado do mais quente, ou seja, o que tem mais energia para o que tem menos energia, e a tendência a chegar ao equilíbrio. Por favor. O que nós vamos fazer aqui é colocar entre esses dois corpos uma barreira térmica. Nós vamos colocar um isolamento térmico, e esse isolamento térmico, então, ele vai diminuir, ele vai frear essa energia térmica. Ele vai diminuir a velocidade com que essa troca ocorra. O importante é que essa troca, nunca nós vamos ter um isolamento térmico absoluto, tá? Nós vamos ter apenas isolantes térmicos que vão conseguir diminuir mais ou menos essa velocidade, tá? E o que vai determinar essa velocidade de troca, vamos chamar assim, é a condutividade térmica, que quanto mais baixa for, melhor será a sua performance como isolante térmico. Então, nós temos aqui a condutividade térmica do ar, que está ali em 0,024,
E lembrando que essas condutividades térmicas que nós temos aqui tomadas, elas são todas em laboratório, com materiais absolutamente secos e até com gás interno a eles, tá? Então, são materiais que não desconsidera nenhum envelhecimento deste material, ok? Então, nós temos aí, segundo, o poliuretano e depois uma espuma elastomérica, o EPS e assim por diante. Nós temos ali abaixo 3 exemplos de condutores, né? A água, que teria esse valor, o gelo, que é 3 mil e pouco, e a prata, 400, 3, alguma coisa, e a prata, que é um excelente condutor, 400 e alguma coisa, eu não consigo ler, porque a tela ficou bem pequenininha aqui para mim, tá? Mas aí a gente tem uma noção do que são os valores de condutividade térmica, e sempre tomados a 0 graus, aqui no caso. A gente tem uma tendência nas normas. As normas hoje no Brasil, elas estão sendo padronizadas a 24 graus, que seriam os 85 Fahrenheit, tá? Das normas americanas, muito embora muitas tendências sejam de tomar normas ISO como padrão para o Brasil. Tá? Então, algumas traduções estão sendo feitas de norma ISO, mas mesmo assim adotando os 24 graus para a medição da condutividade térmica como padrão. Aqui elas são tomadas a 0 graus e é uma tabela fornecida pela Andima. Tá? Podemos ir adiante? Muito bem. Nós temos 2 situações no isolamento frio, porque fora o aquecimento, a gente está trabalhando normalmente com superfícies frias, né? Sempre que a gente tiver uma superfície abaixo da temperatura ambiente, essa superfície está sujeita a sofrer condensação da umidade do ar nessa parede, ok? Nessa superfície. Então, a gente sempre vai ter uma condição fria e uma condição quente e uma umidade relativa do ar. Isso vai dar para nós, a carta psicométrica nos dá o ponto de orvalho, que a gente sabe que o ponto de orvalho é uma relação entre a temperatura e a quantidade da umidade relativa do ar que nós temos naquela situação. Tá? Pode dar mais um adiante, por favor? O que nós vamos fazer em torno dessa tubulação será aplicar um isolamento térmico. Muito bem. E como que esse isolamento térmico vai funcionar como anticondensação? Na verdade, nós temos temperaturas junto da tubulação, ali no interior do nosso isolamento, nós temos uma temperatura muito parecida com a interna do tubo. Mas à medida que a gente vai saindo dessa espessura do isolamento, a gente vai caminhando em direção à superfície externa, essa temperatura vai aumentando, até por ser uma condição do isolamento térmico. Até que, por favor, pode clicar mais uma? Até que a gente vai ter, na face, uma temperatura superficial acima do ponto de orvalho. E aí não ocorrerá a condensação. O fato é que, nesse aspecto, a gente tem que se preocupar exatamente com a espessura do isolamento. É com essa condutividade térmica que a gente vai precisar de uma espessura de isolamento X que vai me dar essa condição de estar acima do ponto de orvalho naquela situação específica. É evidente que para cada cidade, para cada condição de umidade, para cada litoral, interior, a gente tem várias situações diferentes de umidade. A gente sabe que para Brasília é um lugar mais seco, que Manaus é um lugar mais úmido, que Porto Alegre é o terceiro pior caso do Brasil, né, em questão de umidade e temperatura, e a gente tem que tratar essas situações cada vez com espessuras maiores ou menores em função daquela climatologia do local. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a permeabilidade dos materiais, que já que a gente está sujeito a ter uma umidade em volta desse sistema isolado, a gente está sujeito a também, sempre que nós tivermos 2 massas, uma com maior pressão de vapor, com maior temperatura, e outra com menor temperatura, nós temos uma maior pressão de vapor de um lado e uma menor pressão de vapor do outro. E aí, assim como a energia térmica, o vapor de água tende a migrar para que se equilibrem essas pressões.
Isso é importante. É uma diferença de pressão muito grande e que a tendência é atravessar a todos os materiais. Tá? Aí pode clicar, por favor. Nós vamos colocar aqui no meio um isolante térmico. Muito bem. O que vai acontecer com esse isolante térmico? Vocês lembram que quando eu estava saindo pela espessura do meu material, eu tinha ali um aumento de temperatura até que eu estava acima do ponto de orvalho. Significa que essa linha vermelha na vertical ali que vocês estão vendo, significaria o ponto de orvalho, é a temperatura de um ponto de orvalho. E que se eu deixar simplesmente a migração desse vapor passar de um lado para o outro, podem clicar, por favor? Eu vou ter, podem clicar? Isso, eu vou ter uma condensação interna, intrínseca a esse isolamento. E é isso que a gente acaba vendo, na verdade, isolamentos térmicos encharcados, isolamento térmico com gelo internamente, isso e aí por diante, tá? Ou seja, pode clicar, por gentileza? Essa permeabilidade, eu vou medi-la num ensaio mais ou menos parecido com esse esquema aqui ao lado. Nós vamos calcular a permeabilidade do material e vamos dividir a permeabilidade do ar, que é uma constante, que está ali, 224 gramas por metro quadrado, por dia, por milímetro, por milímetro de mercúrio, né, por milímetro de mercúrio, nós vamos dividir a permeabilidade do ar pela permeabilidade do material. E vamos chegar a valores 20, 30, 100, 200, 300, 1.000, 10.000, 15.000, 20.000 vezes menos permeável do que o ar. E a ASHRAE preconiza que materiais, isso também aqui é uma das coisas que a gente tem que analisar bem para o Brasil, porque as questões de umidade relativa do ar para os Estados Unidos têm uma outra conotação aqui no Brasil, diferente da do Brasil, tá? Mas eles lá preconizam que se o material estiver acima de 1.300, ele dispensaria uma barreira de vapor adicional. Ou seja, o próprio material já seria resistente à penetração do vapor. E aí a gente vai saber quem é mais resistente que quem. Um que tem 30 de resistência de fusão de vapor de água ou um que tem 1.000. Então, ou 10.000, ou 5.000. Claro, quanto maior esse número, maior a resistência, maior a dificuldade com que o vapor tem que penetrar. E aí é interessante não se confundir difusão de vapor de água com absorção de água. São dois valores totalmente diferentes e que não dependem um do outro. Tá? Pode seguir, por gentileza? E um detalhe importante, pode retornar, por favor. É isso. Um detalhe muito importante, não existiria um isolamento térmico no campo do frio se ele não tivesse essas duas componentes, o isolamento térmico propriamente dito e a barreira de vapor. São duas condições que não podem ser separadas para o isolamento frio. Um não existe sem o outro e, portanto, não seria um isolamento térmico adequado para frio. Ok? Vamos seguir? Muito bem. Qual que é a condição que a gente acaba vendo normalmente? Tá? Materiais que têm resistência de fusão abaixo de 1.300, a gente seria obrigado a fazer essa barreira de vapor adicional. Aqui na primeira foto da esquerda, vocês podem ver ali dois exemplos de barreira de vapor. Uma nós temos com o alumínio e a outra com o frio asfalto, né? Aquele véu de frio asfalto que a gente já, hoje, muito mais raro de acontecer, mas ainda existe quem faz. Mas em ambos os casos a gente pode notar ali, primeiro no alumínio a gente pode notar ali a janela de injeção que foi deixada aberta. E isso seria fatalmente um problema muito sério para o isolamento em poliuretano, por exemplo, porque ele pode migrar esse vapor de água por este ponto para uma grande região dessa parte isolada. Tá? E isso estaria comprometendo o isolamento nesse ponto. A barreira de vapor com véu asfalto, com frio asfalto rompida, evidentemente não tem nenhuma função mais, vai comprometer o isolamento ali nesse ponto.
E o que a gente acaba vendo nas fotos da direita, o que a gente acaba vendo ali são imagens com gelo em tubulações, mofo, né? E principalmente, existem estudos nos Estados Unidos, e a gente está querendo formatar isso também para o Brasil, mas existem estudos da importância da corrosão sob isolamento. Tá? Tubulações que são afetadas por essa umidade que migrou por difusão de vapor de água e que está ali em contato com a tubulação, gerando essa perda por difusão de vapor de água, por corrosão sob isolamento. Essa é uma situação muito importante, porque na maioria das vezes vocês vão ter que refazer primeiro vão ter que tirar o isolamento, tratar essa superfície corroída e refazer o isolamento. Mas em muitos casos, e isso é muito sério, senhores, a exigência de se trabalhar sob uma linha viva, ou seja, um hospital não teria condições de se desligar um sistema para poder trabalhar. Então, nesse caso, a gente tem que procurar soluções perfeitas desde o início, tá? Tomar diversos cuidados para não chegar ao ponto de ter que fazer esse tipo de intervenção. As principais características técnicas de um isolamento interno, isolamento térmico sustentável, evidentemente que o baixo coeficiente de condutividade térmica ele vai dar menores espessuras de isolamento, perdão, maior economia de energia e maior eficiência dos processos. É claro, se você não tem trocas térmicas na linha, você acaba tendo uma performance melhor do teu equipamento, tá? E a alta resistência à difusão de vapor d'água vai te dar uma estabilidade dessa condutividade e das perdas durante toda a vida útil do seu isolamento. Na verdade, essa alta resistência à difusão de vapor de água, ou seja, a sua barreira de vapor bem feita, bem calafetada, sem frestas e tudo mais, elas vão te dar um isolamento com uma vida útil muito maior. Ele não contribui para o desenvolvimento de fungos e bactérias, claro, se não há entrada de umidade, ele não tem ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias, e evita o risco da corrosão sob isolamento. Evita, eu diria, ele diminui muito esse risco, ele mitiga esse risco de corrosão. Muito bem, vamos encerrar. Pode ir para a última. Então, está aqui o meu contato, para quem quiser mais alguma explicação. Eu peço desculpas pela correria e pela superficialidade dessas colocações, porque é um assunto que a gente tem para trabalhar muito tempo. Eu, particularmente, trabalho e estudo isso desde 1986. Mas fica aí o meu contato, meu telefone, na Abrava também. Eu estou na Armacel, eu sou gerente de engenharia da Armacel, de produtos e aplicações. E fico à disposição de todos os senhores que precisem de alguma coisa. Sabe? As portas nossas estão abertas lá na Brava e na Armacel. Lineu, é o seguinte, existe uma pergunta que foi feita até mais de uma vez. Qual a expectativa da Brava em relação à economia do Brasil no ano que vem? Quais os pontos que vocês estão atentos e estão dando maior atenção? A gente, na verdade, a gente monitora muito todos os indicadores do mercado e a gente sabe como que as empresas estão reagindo à crise e à evolução do setor, tá? Eu não sou a pessoa mais indicada para dar esses indicativos, é claro, eu sou mais da área de isolação térmica e atuo numa área mais técnica da Brava. Mas a gente sabe que os setores jurídico e outros setores comerciais, eles estão sempre monitorando tudo isso, mas a expectativa, pelo que a gente ouve lá internamente, não é das piores. O mercado deve se dar uma retomada e a gente espera que isso se concretize. Muito bem. Então, tá bom. Nós estamos recebendo algumas outras perguntas, mas vou te encaminhar por e-mail, para a gente não atrasar o evento. Então, mais uma vez, muito obrigada à Brava, que nos proporcionou, e a você também. Responder as perguntas. Então, tá ótimo. Muito obrigada, Lineu. Até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.